muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso Terra Viva Entrevista, o programa que traz uma abordagem diferente, que promove uma segunda opinião sobre os fatos que estão inseridos no universo agropecuário, claro, dentro e fora da porteira. Exatamente, Flá. Olha, no coração do Oriente Médio, do norte da África, 22 nações formam um mercado que cresce e se reinventa. Em meio a esse tarifaço todo dos Estados Unidos, o Brasil mira novos caminhos para as exportações e descobre na Liga Árabe mais oportunidades que podem mudar o rumo do comércio exterior. Exatamente, então a gente tem o grande prazer de receber aqui a Fernanda Baltazar, que é diretora de Relações Governamentais da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Fernanda, seja muito bem-vinda, que alegria te receber aqui, obrigada. Bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso te receber você aqui. E a gente começa falando, né, como que a Câmara de Comércio Árabe Brasileira está estruturando o plano para redirecionar, né, as exportações brasileiras atingidas pelo tarifaço americano. Bom, logo que começou toda essa questão do tarifaço, então como a Câmara se posicionou, né? Na Câmara nós temos uma área de inteligência de mercado e aí do qual nós fomos fazer uma análise, então, de todos os produtos que são exportados, brasileiros que são exportados para os Estados Unidos, né? E olhando também o que os países árabes importam desse produto, identificar onde que existiam essas oportunidades, né? Dentro da questão dos 50% do tarifaço. E aí, através desse estudo, nós identificamos potenciais produtos que podem ser redirecionados. E aí, esses produtos, a partir tendo como base esse estudo, há um planejamento, tanto com possibilidades de fomento de missões comerciais, a sensibilização de compradores, de diferentes tipos de stakeholders dos países árabes para virem ao Brasil e entenderem o potencial de mercado que existe, como também conversas, discussões, tanto a nível de governo, quanto a nível do setor privado aqui no Brasil e nos países árabes. Agora, Fernanda, quais são os principais produtos brasileiros, né, que têm esse potencial, que o estudo faz esse alerta para essa inserção nos países árabes? Dentre os diferentes produtos, um que tinha entrado a questão do suco de laranja, mas que caiu, né, na parte do tarifaço, da parte de mineração também. Mas, quando a gente olha na parte do agronegócio, nós temos, por exemplo, o café, o açaí, que tem crescido muito no mundo árabe, a questão do mel também. Ou seja, toda a parte de diferentes frutas também brasileiras que podem ser redirecionadas, como também a parte de produtos industrializados que podem ser trabalhados, até mesmo como uma abertura de mercado, quando nós olhamos para o mundo árabe, que antes o produtor brasileiro ele estava todo direcionado, colocando seus esforços para os Estados Unidos, e que, a partir desse cenário atual, ele pode começar na verdade, criar esse novo mercado olhando para o mundo árabe, né? Então, eu acho que é um trabalho não só de redirecionar, mas também de apresentar diferentes produtos que os árabes talvez eles nem conheçam, nem estejam olhando, né? Que o Brasil tem potencial de exportar. Sem dúvida, isso é importantíssimo, né? Qual que é a relevância do café brasileiro no mercado, né? Da Arábia Saudita, Egito, Argélia, e como que esse posicionamento pode, né, ser expandido, como você estava dizendo agora? Tem um potencial gigantesco, né? Acho que o café ele já tem uma história, né, relevante quando a gente olha Brasil e mundo árabe, tanto a nível não só comercial, mas cultural e social também. Né, quando nós estamos nos diferentes países árabes, né, porque acho que é interessante colocar aqui, né, a gente fala como países árabes como um bloco, mas quando nós vamos olhar para cada país, eles têm as suas particularidades, eles têm as suas peculiaridades também, né? Então, é diferente quando a gente fala de um Marrocos, quando nós falamos do Egito, quando nós falamos de uma Arábia Saudita. Mas, dentre todos eles, quando nós falamos sobre Brasil e café, existe um reconhecimento muito forte, né? Então, já pode dizer até, é uma marca, né, Brasil. Então, tem uma agregação de valor. E eu acho que é isso que o Brasil pode trabalhar, essa agregação de valor. Porque, por mais que haja isso, né, no olhar do empresário árabe,
quando a gente volta para os números e olha a balança comercial, majoritariamente, grande parte dessas exportações elas são como commodities, é um café verde. Né? Então, a gente pode começar a trabalhar com um café... Beneficiado, né? Beneficiado, exatamente. Até porque o número de cafeterias que tem crescido no mundo árabe é muito grande, né? É muito grande. Agora, um ponto importante também, que além do café, também temos produtos aí como a carne bovina, né? E eu quero aproveitar que existe esse interesse maior também para o consumo da nossa carne, mas existe o abate sagrado, que é o halal, né? De acordo com o livro sagrado, né? O Alcorão. Além do não só o abate, mas também tudo aquilo que é halal, que é sagrado, né, de acordo com, com as normas ali prescritas. Ou seja, atende um mercado, é um grupo mais seleto. O Brasil tem essas condições de atender isso e também conseguir, de alguma forma, estruturar para atender essa especificidade desses países que têm a cultura islâmica como, ou melhor, a religião islâmica como majoritária? Uhum. Com certeza. Quando a gente fala sobre o mercado de da carne bovina, no mercado de proteína, o Brasil já é, consolidadamente, né, o principal produtor de proteína halal no mundo, não sendo um país muçulmano. Né, o que isso eu já acho que é sensacional, né? É muito interessante de ver. Né? E é muito bem reconhecida a carne brasileira. Né? Na Câmara Árabe, nós temos um projeto junto com a Apex Brasil, justamente que chama Halal do Brasil, para fomentar, né, que haja uma crescente de novos produtos, né, que entrem na categoria de halal, para que tenha uma agregação de valor, porque aí nós expandimos o mercado também. Nós não só estamos falando do grupo de 22 países árabes, mas de um grupo de 57 países islâmicos, que aí já entra Malásia, Singapura, China, África do Sul, ou seja, grandes mercados potenciais e que pode aumentar, sim, o número do que já é exportado, que é um valor interessante, mas que ele pode, sim, aumentar e que o Brasil tem total condições de suprir essa demanda que é crescente. Até porque, quando a gente olha a questão populacional desses países islâmicos, a natalidade ela é muito alta, né? Então, sim, você tem uma crescente da população, e não só a população local, mas uma população estrangeira, internacional, que começa a ir para esses países. Um exemplo, Emirados Árabes, especificamente Dubai. Quando você vai para lá, você está falando de uma população, 80% é estrangeira, né, internacional. E isso tem crescido para outros mercados, né, como uma Arábia Saudita, que tem se expandido, tem aberto o mercado, ou um Marrocos, né, que tem um mercado de turismo muito bem consolidado. Então, é importante também o empresário brasileiro ele olhar esse mercado árabe não só para o consumidor local, mas para um consumidor de outros países que está residente ou que vai estar lá consumindo como um turista, que são mercados extremamente turísticos. Tudo estratégico, né? Exato. E, Fernanda, como que as negociações de acordos, né, de livre comércio com os Emirados Árabes, Conselho de Cooperação do Golfo, Marrocos, Palestina e Líbano podem acelerar, né, esse comércio bilateral? Esses acordos, eles são interessantes porque é um ganha-ganha, né, para ambos os mercados. Porque você tem uma diminuição da tarifa e, com isso, o produto ele acaba sendo muito mais competitivo. Né? Eu acho que um exemplo que é muito bem sucedido no mundo árabe é o acordo com o Egito, Mercosul-Egito, né? Que ele chega aí há 10 anos e que, quando nós olhamos a balança comercial, tanto do Egito quanto do Brasil, houve um aumento extremamente, não só um aumento tanto das exportações de ambos os lados, mas também uma diversificação de produtos, o que isso é extremamente importante. Então, esses acordos, né, dos Emirados Árabes que está em discussão, da cooperação do Golfo, eles são extremamente importantes justamente para isso, para que o produto ele chegue muito mais competitivo nesses mercados. Agora, um ponto também que eu queria trazer, que vocês elaboraram um estudo, né? Foram até o Ministério da Agricultura, conversaram também com o Itamaraty, ou seja, fez aí uma ponte interessante com aqueles que vão abrir as fronteiras e entender para estruturar isso. Como é que a gente pode destacar nessa participação da balança comercial entre Brasil e países árabes nos últimos anos? E como isso pode potencializar daqui para frente, né, em números, ao ponto de que nós estamos observando algo que a gente já viu no passado recente, que é
a importância de descentralizar mercados. Não só diversificar a pauta exportadora, mas também diversificar esses caminhos que a gente vai escoando a produção. Como é que isso entra, uma vez que a gente já tem um cliente antigo e que é muito fiel, né? Existe uma fidelização muito interessante entre os países do Brasil. Os países árabes são um mercado, é um cliente fiel, como você bem colocou, e já há longo tempo. Mas o que nós da Câmara Árabe percebemos é que ainda há muito a mostrar, a desbravar para o mercado árabe, que é um mercado pujante, é um mercado que tem crescido, tem se modificado muito. E o seu público também, né? Como eu coloquei essa questão, acho que o setor de turismo, ele dá um impulso muito forte para esses mercados, né? E também, os países árabes, ele tem uma questão muito sensível e forte e que ele vê o Brasil como um país extremamente estratégico, que é a questão de segurança alimentar. Então, é importante colocar isso, né? Então, eu acho que agora, eu entendo que essas situações, esses cenários, né, que trazem um pouco de turbulência, mas também eles são momentos de adaptações e também de amadurecimento e de crescimento, né? Então, acho que é um momento do Brasil ele olhar para esses mercados, fazer com que esses mercados conheçam outros produtos que que sejam interessantes, outras cadeias que ainda não estão sendo vistas e que o Brasil tem total condições de suprir, né? Como eu falei no início, de abrir novos mercados, né? Criar novas demandas, né? Então, eu acho que é um momento muito oportuno para isso. E como? Através de missões comerciais, através de participação de feiras, através do convite a importadores que venham aqui ao Brasil. Autoridades também. E que eles conheçam o Brasil, né? O Brasil é um país tão rico, tão diverso, né? Quando você vai para Minas Gerais, quando você vai para Bahia, quando você vai para Amazonas, quando você vai para o sul do país, para o Paraná, ele é tão diverso, tão rico, e que ainda existe esse desconhecimento, né? E há muito ainda, há maneiras muito fortes de parcerias, de se trabalhar com o mundo árabe. Acho que essa palavra parceria ela é extremamente importante, né? É algo que nós pontuamos muito na Câmara Árabe. Um árabe ele não quer fazer uma compra pontual, né? Ele quer realmente gerar uma parceria de longo prazo. E isso é muito benéfico para o Brasil, porque isso acaba incluindo não só uma venda, mas investimento, ou seja, um crescimento mútuo. Exatamente, até porque o árabe já está enraizado essa questão do comércio, né? Isso historicamente, milenarmente, e sabe muito bem que as rotas, né, que foram traçadas ali por vários, né, sempre tinha uma rota fidelizada, e isso mostra que existe esse histórico já, e o Brasil nessa rota também agora de uma alternativa coerente com a situação e aproveitar o momento aí, né, inclusive para a gente conseguir ter novos ares, né, e conseguir fidelizar ainda mais essa parceria. Intervalo agora, né, Flá? Exatamente. Fernanda, a gente vai fazer um rápido intervalo agora e daqui a pouco a gente volta com mais destaques aqui no nosso Terra Viva Entrevista. Terra Viva, há 20 anos cultivando o melhor do Brasil. Fica aí, a gente te espera. Estamos de volta com o Terra Viva Entrevista e hoje a gente tem o grande prazer de receber a Baltazar, que é diretora de Relações Governamentais da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Exatamente. Falar no primeiro bloco a gente acabou destrinchando diversos pontos, principalmente um estudo que a Câmara fez de potencializar ainda mais a compra de produtos sobretaxados do Brasil, né, que foram agora sancionados aí pelo presidente norte-americano, Donald Trump, né, chegando aí a maior taxa global de 50%. Alguns estão na lista de isenção, mas a lição que fica é diversificar a pauta e aproveitar parcerias que já são até antigas, mas para fomentar ainda mais o escoamento desses produtos, né, com uma rota estratégica. Por falar em rota estratégica, Fernanda, a gente sabe que existe no nosso setor vários acordos, né? A gente citou agora há pouco a questão do Mercosul, né? Não existe tanto essa questão de barreiras tarifárias, mas temos aí um problema que é
a logística, conectividade marítima, perdão. Como é que fica essa questão entre o Brasil e países árabes? De que forma isso é impactado e acaba dificultando a logística, o custo e demais coisas que acabam sendo refletidas nessa questão? Esse é um ponto extremamente importante e que precisa realmente voltar à discussão, né? Porque hoje nós não temos uma linha marítima direta entre o Brasil e os países árabes, né? E nós temos ali hubs estratégicos muito fortes, como, por exemplo, nos Emirados Árabes, no Egito, no Canal de Suez, no Marrocos também. Então, seria extremamente interessante e importante ter uma linha direta, porque isso o que acarreta? Uma diminuição de custo, né, por parte dos produtos que são direcionados para esses países, né, e com isso um barateamento desse produto. E também isso impacta na diversificação de produtos que podem ser exportados para lá. Um grande exemplo são as frutas. O Brasil tem um número de frutas extremamente diversos, de qualidade muito forte, mas não chega lá por uma questão, porque o shelf life, né, o tempo de vida, ele é muito curto. Né? Então, hoje faz mais sentido ir via aérea, mas via aérea é extremamente caro. Então, se nós tivéssemos uma linha marítima, isso facilitaria e faria com que fosse muito mais fácil e mais dinâmico e nós conseguiríamos exportar facilmente esses produtos para lá. Com certeza. E quais são as demandas crescentes dos países árabes por produtos agroindustriais? Acho que tem uma crescente para diferentes tipos de produtos, né? Se mantém dos produtos tradicionais, então, como nós falamos, né, no bloco anterior, na parte de cafés, mas que a gente trabalhe com um valor mais agregado. Reforço a parte de frutas, que tem uma demanda muito forte também. Há questões de diferentes tipos de alimentos industrializados, bebidas também, não alcoólicas. Então, tem uma diversidade aí muito grande e ampla que pode ser trabalhada junto com os países árabes, né? Açúcar, sempre existe uma demanda muito forte por parte deles também. Coloco aqui também a parte de açaí, novamente, não sendo repetitiva. Mas, enfim, produtos típicos brasileiros, né, que a Câmara entende que faça todo sentido a gente começar a explorar e levar também com isso a imagem Brasil, né? Levar o nome Brasil e até mesmo levando a questão da sustentabilidade, como que a gente trabalha toda a nossa produção aqui, né? E que isso agrega e tem um valor muito forte nesses países. Esse ponto é interessante, né? Como é que é vista essa questão da sustentabilidade? Porque a gente vira e mexe, vê o Brasil sempre em pautas de questões ambientais envolvendo Europa, envolvendo Estados Unidos, né? É praticamente uma discussão polarizada em relação a isso. Muitas informações que são mentirosas ou informações que não são tão assim comprometidas com a verdade. Como é que tudo isso entra nesse cenário e de que forma esse mercado está atento à questão da sustentabilidade? Como é que ele enxerga, né, a sustentabilidade? Vamos lá, né? Não digo sustentabilidade é um tripé, mas a parte ambiental, de conservação ambiental. Para eles é uma questão muito forte, né, estratégica, tanto é que eles têm diferentes programas, né, porque majoritariamente quando a gente olha ali para os países árabes, a gente está falando de uma região desértica, né, e que sempre teve uma questão, né, da água, né, como de manutenção, de como que eles poderiam adaptar. Né? Tanto é que há da dessalinização da água, que eles trabalham muito, da questão da verticalização da agricultura também, que eles têm trabalhado. Mas, claro, eles têm que olhar muito para fora. Né? E aí é justamente por isso, e aí voltando ao tema de segurança alimentar, que eles olham nos projetos e que há um incentivo muito forte para que se mantenha, né? E que haja uma crescente. Então, você tem aí diferentes países como Omã, Marrocos, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, que eles têm trabalhado fortemente nessa agenda, né? Para que, então, realmente é um tema estratégico quando você olha a política de Estado desses países, essa parte de sustentabilidade. E quais são as expectativas da Câmara Árabe para 2025, em termos de volume e também de receita das exportações?
Olha, eu não vou falar aqui em números, né? Mas o que a Câmara ela tem trabalhado fortemente, porque nos últimos anos a gente tem tido aí uma crescente, né, das exportações, da balança comercial entre Brasil e países árabes, né? E principalmente os nossos 3 principais mercados, quando a gente olha Brasil para essa região, Egito, Emirados Árabes e Arábia Saudita, né, em grande parte. O que a gente espera é que se mantenha, né, olhando o cenário atual, que no mínimo se mantenha as exportações que temos agora, mas que também que a gente consiga aí ampliar, né, que se continue esse aumento e principalmente essa diversificação. E diversificação não só de produtos para os países árabes, mas também na diversificação para onde os produtos brasileiros estão indo nesses países, ou seja, que a gente comece a exportar mais para outros países árabes, para além desses 3 principais que eu coloquei aqui. Um ponto interessante, né, que agora aqui no Brasil praticamente virou moda, são os perfumes, né, de origem árabe. E a gente vê que é um país que, sim, tem uma tendência muito grande em relação à produção de cosméticos, né, principalmente para o público feminino. Né, tem também a parte de perfumes, ou seja, é um país que tem essa produção e esse reconhecimento internacional também. Essa introdução ela é provocativa porque recentemente nós recebemos um conteúdo do pessoal da Citrus BR falando que, apesar do suco de laranja ter sido isento aí do tarifaço do Trump, produtos, né, subprodutos, incluindo até mesmo essências, né, de cítricas que são utilizadas até em cosméticos, também seguem aí sobretaxados. Nesse ponto, né, seria interessante explorar ainda mais o mercado halal aqui no Brasil, né, não só na produção, por exemplo, no caso, os cosméticos, mas em vários outros. Como é que vocês enxergam essa necessidade, principalmente de ampliar esse mercado aqui? Porque hoje em dia nós temos há muitos anos esse estigma, somos o maior produtor de proteína halal em um país que não segue uma religião islâmica. Como é que isso entra também em outras pautas, em outros produtos? Existe aí um potencial grande também, né? Na Câmara nós falamos que o halal, obrigatoriamente, uma obrigatoriedade, ele fica para a parte de proteínas, né? E aí há uma agregação de valor de ter o certificado halal para outros produtos. Quando a gente fala mercados, países árabes. Claro que uma Malásia, Singapura, existe uma obrigatoriedade. Cada um desses países existe uma especificidade quando a gente fala da parte regulatória, né? Que aí é preciso olhar com cuidado. Para os outros setores, há essa possibilidade como uma agregação de valor, não uma obrigatoriedade. Acho que isso é muito importante de ser colocado. O setor de cosméticos em si já é um grande mercado, né, em alguns países árabes. Né? A gente tem a entidade, a ABPEC, que trabalha na feira dos Emirados, que é focada no setor de cosméticos, e que você tem um número muito grande de empresas brasileiras que já estão lá, né, para diferentes produtos de cabelo, né, até eles falam, é produto brasileiro, né, então tem esse significado muito forte. E que sim, pode ser trabalhado, existe aí um potencial. E aí, para além dos cosméticos, por exemplo, a gente tem a parte de maquinários agrícolas, que tem tido uma crescente muito grande. E aí a gente olha para mercados como o Egito, Marrocos, Argélia, né, que pode ser muito bem trabalhado. A parte de têxtil também tem uma demanda forte que pode ser trabalhada. Enfim, tem aí uma diversidade que está subexplorada, né, e que a gente pode trabalhar muito bem. Até quando você traz essa questão dos cosméticos. No último mês, nós recebemos uma delegação saudita, né? Então, de exportadores sauditas interessados no mercado brasileiro. E, dentre eles, a gente tinha alguns produtores de perfumes, já marcas muito bem reconhecidas no mundo árabe, com interesse de entrada aqui no Brasil, justamente por essa crescente. Mas não só isso. De novo, volto com a parte de parcerias. Grande parte dessas empresas, elas olham não só de exportar aqui para o Brasil, mas sim se instalar aqui no Brasil. Criar parceria junto com o mercado brasileiro. Então, é nesse jogo que é um ganha-ganha, que aí existem possibilidades inúmeras, né? A gente já viu, por exemplo, que tem ganhado muito mercado brasileiro aqui as tâmaras, né? A gente vai no supermercado e a todo momento vê mais e mais tâmaras. Tâmara com morango está acabando com fundido. Exatamente, exato. E
a gente viu um industrial aqui brasileiro que ele fez um sorvete de tâmara com açaí. Ou seja, existe aí né, a criatividade brasileira também, né? E essa questão cultural também, né? O Brasil, ele tem uma descendência árabe muito grande, né? Uma imersão muito forte da cultura árabe aqui no Brasil. Então, isso acho que abre mais portas ainda, porque a gente já, indiretamente, a gente tem um pouquinho um pé ali, né? O gosto é semelhante. Então, eu acho que tem essa abertura entre os mercados e que pode gerar muito mais, né? Enfim, a Câmara ela acredita que para todos os mercados existe possibilidade, existe demanda, mesmo a parte do setor de moda também. Hoje a gente vê diferentes marcas brasileiras que já se instalam nos países árabes, né? Então, aí dá para ter essa ruptura, o setor de defesa também, enfim, diferentes setores e que dá para ampliar. Sem dúvidas. Fernanda, infelizmente o nosso tempo acabou. Foi um prazer te receber aqui no nosso Terra Viva Entrevista. Foi um bate-papo muito enriquecedor, né, Pedro? E, claro, deixar o convite para você voltar mais vezes e todos da Câmara Árabe também. Nosso agradecimento. Muito obrigado, porque daqui a pouquinho a gente já da entrevista, a gente já toma um café e comer um falafel. Pode ser? Pode. Muito obrigado, viu? Obrigada. Agradeço em nome da Câmara Árabe. Obrigada. A gente que agradece. E a gente tem um recado para você ficar ainda mais conectado com o agro. Entre agora para o canal exclusivo do Terra Viva no WhatsApp. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code no canto da tela e receba direto no seu celular as principais informações do agronegócio. Exatamente. Falar notícias atualizadas, análise de mercado, previsão do tempo, tudo isso voltado ao campo. E ainda fique por dentro da agenda dos principais leilões, ao vivo, transmitidos em multiplataformas. Aproveite e salve também o nosso contato, viu? 11 941 74 0716, 11 941 74 0716. E claro, fale com a gente, nós estamos aí dispostos a ouvi-lo sempre. E o nosso Terra Viva Entrevista fica por aqui. Lembrando, se você quer rever esse e outros programas e ficar por dentro das notícias do agro, é só procurar o canal Terra Viva no YouTube e também seguir nas redes sociais e, claro, também no nosso aplicativo Nilco Play. Obrigado pela audiência, pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau.